Boa tarde, Taubaté. Obrigado pela sua companhia. Começamos o Mix da TV com uma informação importante. A Prefeitura de Taubaté não renovará o atual contrato com a organização social responsável pela gestão do Hospital Municipal Universitário de Taubaté, o HMUT. Daqui a pouco vamos trazer todas as informações para você sobre este assunto. Agora você confere os destaques da edição de hoje do Mix da TV. No quadro Hora do Papo, vamos conversar sobre o Dia Nacional do Bombeiro com o Capitão Franco. No Mix de Notícias, você vai ver Taubaté lança portal para incentivar a adoção de cães e gatos. A história da Igreja de Nossa Senhora das Graças é o que você confere nos nossos shorts e ainda tem informações sobre a campanha Julho Amarelo. Então vem com a gente que hoje é quinta-feira, 2 de julho de 2026 e o Mix da TV já está no ar. Mais uma quinta-feira aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Como é bom ter a sua companhia aí do outro lado, aqui em mais uma edição inédita do nosso programa, que todas as tardes aqui na TV Câmara Taubaté traz informação, entretenimento, prestação de serviços e também muita cidadania. A gente começa a edição de hoje do Mix da TV com o assunto do dia. A Prefeitura de Taubaté informou que não irá renovar o atual contrato com a organização social responsável pela gestão do HMUT, o Hospital Municipal Veterinário, Hospital Municipal Universitário aqui de Taubaté. O término do contrato está previsto para o dia 31 de julho de 2026. A ação da Secretaria de Saúde foi definida com base na decisão de setembro de 2025 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que julgou irregular o atual contrato de gestão firmado em julho de 2024 e seu chamamento da época. E no parecer também da Procuradoria-Geral do Município, que apontou os riscos jurídicos da manutenção do atual contrato de gestão diante das irregularidades identificadas pelos órgãos de controle. Em nota oficial, divulgada ontem em seu próprio site, a Secretaria de Saúde e a Prefeitura de Taubaté afirmam que adotarão todas as medidas necessárias para garantir segurança jurídica, continuidade dos serviços e também qualidade no atendimento à população. E nós aqui do Mix da TV Câmara Taubaté, vamos continuar acompanhando este assunto e trazendo todos os desdobramentos e informações para você ficar por dentro deste tema tão importante na área da saúde aqui em Taubaté. Agora chegou a hora de conversarmos sobre uma data muito importante neste 2 de julho, que é o Dia Nacional do Bombeiro Militar. Está começando mais uma edição do nosso quadro Hora do Papo. O Dia Nacional do Bombeiro Militar é celebrado anualmente hoje, dia 2 de julho. A data homenageia o trabalho de homens e mulheres na proteção de vidas e combate a incêndios. A escolha do dia 2 de julho remonta a 1856, quando foi criado o primeiro corpo provisório de bombeiros da corte pelo imperador Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. E quem chega aqui no Mix para falar mais sobre este assunto é o Capitão Franco, bombeiro militar aqui de Taubaté. Capitão, obrigado pela presença. Seja bem-vindo à TV Câmara Taubaté. E antes de tudo, parabéns para o senhor e todos que fazem parte da instituição. Muito obrigado a todos. Primeiro, é uma satisfação muito grande estar com vocês aqui para essa entrevista, falando sobre essa data importante que é do Dia Nacional do Bombeiro. E para nós tem uma importância tanto com relação à homenagem, quanto também pela responsabilidade que nós temos aí. A gente está conversando com o Capitão Franco aqui do Corpo de Bombeiros aqui de Taubaté. A gente vai fazer rapidinho, a gente vai fazer um ajuste no áudio aqui do Capitão para que você possa entender melhor a comunicação aí do outro lado. Então a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta ao vivo com o Mix da TV aqui na TV Câmara Taubaté para falar sobre o Dia Nacional do Bombeiro Militar. Não sai daí que a gente volta em instantes. Estamos de volta com o Mix da TV nesta quinta-feira, 2 de julho, no nosso quadro Hora do Papo. Hoje, Dia Nacional do Bombeiro Militar. Nós estamos homenageando, todos os homens e mulheres que fazem parte desta importante função social. Estamos recebendo aqui o Capitão Franco, que é daqui de Taubaté. Antes do intervalo, a gente precisou fazer alguns ajustes aqui. Capitão, a gente pede desculpas também aos nossos telespectadores. Agora que está tudo ajustado o áudio, a gente gostaria de agradecer a participação e parabenizar o senhor e todos que fazem parte
da instituição. Eu que quero agradecer, Josivaldo, e agradecer a todos aí, os telespectadores, quem assiste a gente, e dizer que essa data do Dia Nacional do Bombeiro ela é tão importante para nós, tanto quanto a alegria, né, da comemoração, quanto da responsabilidade que nós temos pela função que nós exercemos. Antes da gente conhecer um pouco mais sobre a instituição, os desafios, também as atividades, capitão, como é que começa a sua história para a gente entender se isso vem de família, se algo que foi descoberto aí durante a sua vida, a sua jornada, até chegar na data de hoje, como é que se tornou bombeiro? Olha, na minha vida é uma mistura um pouco de uma influência familiar e também de algo que foi acontecendo durante o decorrer da vida, né? O meu pai é policial militar aposentado já, aposentou em 2009. Meu tio também aposentou em 2010. Meu pai aqui da região, nascido em Taubaté também, meu tio, família deles, toda aqui de Taubaté. Trilharam uma carreira brilhante aí na Polícia Militar e me trouxeram muito bom exemplo, né, da postura que eles têm, o profissionalismo, a maneira de ser, toda a educação, enfim. Mas até então eu ainda não tinha inspiração para, enfim, ingressar na Polícia Militar, para trabalhar como policial militar. Eu tinha a vontade de trabalhar como educador físico, trabalhando com a área da natação. Eu fui, por algum tempo, da equipe de natação de Ubatuba. Sou nascido e criado em Ubatuba e fiz faculdade de educação física lá, num campus da Unital que teve em Ubatuba. Então, de 2007 a 2010, eu fiz faculdade de educação física e tinha uma matéria que era para atividades complementares. Então, eu tinha que cumprir algumas horas para poder passar nessa matéria. E atividades de atendimento pré-hospitalar, técnicas de atendimento pré-hospitalar, primeiros socorros, elas contavam bastante pontuação com essas horas. E eu vi nos classificados lá, eu e mais 2 colegas da mesma sala, vimos o classificado do jornal lá, venha ser você um guarda-vidas temporário aqui em Ubatuba, ajudar, salvar vidas, enfim. E nós fomos, nesse primeiro intuito de conseguir completar já as horas que nós precisávamos para o curso e aprender o que era, né? O que é isso, guarda-vidas temporário, né? Apesar de eu ter militar na família, eu não tinha contato com ninguém do Corpo de Bombeiros em si, né? Meus familiares, meu tio, meu pai foram a vida inteira, a carreira inteira da Polícia Militar. Então fomos. E durante esse curso de guarda-vidas temporário, de 15 dias, nós fomos aprendendo, gostando como que era, conversando com os bombeiros, e nós resolvemos, inclusive, trabalhar como guarda-vidas temporário, porque tinha a opção de ou fazer somente o curso, ou fazer o curso e realmente trabalhar na temporada. E nós servimos, eu e mais um, o outro não, mas eu e mais um, que hoje também é cabo do Corpo de Bombeiros, Cabo Quirino, um grande amigo. Nós fizemos 2 temporadas trabalhando como guarda-vidas temporário. Então, conversando com os bombeiros militares, né, efetivados, eles incentivaram a gente e, enfim, acabei prestando o concurso. Em 2010, eu passei para soldado da Polícia Militar, finalizando já a Faculdade de Educação Física e ingressando, já emendando na Escola de Soldados. E fiz a Escola de Soldados até novembro de 2011, e incentivado pela família também a prestar o concurso para oficial da Polícia Militar, né? E já prestando concurso também durante esse curso. E já ingressei comecei a trabalhar como soldado lá em Ubatuba mesmo, como guarda-vidas, consegui ir direto para essa unidade, né, que eu já tinha servido como temporário. E lá recebi a feliz notícia que tinha sido aprovado na Academia Militar do Barro Branco, que é da Polícia Militar. Então eu trabalhei por 2 ou 3 meses lá em Ubatuba e já ingressei em fevereiro de 2012 na Academia do Barro Branco. E fiz lá a formação como oficial da Polícia Militar. E após a formatura em 2014, exerci 1 ano ali trabalhando como policial militar e já logo prestei o concurso para oficial do Corpo de Bombeiros. A gente conheceu um pouco aí da história do Capitão Franco, né, falando de como a função bombeiros, né, faz parte da sua história de vida e como isso também impactou a sua jornada. Capitão, qual que é a importância da celebração dessa data hoje, quando a gente fala da instituição Corpo de Bombeiros Militar para toda a sociedade? Eu acredito que o mais importante é justamente a reflexão sobre essa responsabilidade do que é ser bombeiro, né? A data ela comemora, claro, eu falo em nome do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, como militar, mas nós temos outras figuras que são os bombeiros civis, os bombeiros que também nos apoiam em algumas ocasiões, né?
que se formaram não nas escolas militares, não como servidores públicos, mas no setor privado. Então, todos os bombeiros, eles têm que ter a clareza do que é carregar essa missão. Nós enxergamos esse trabalho de Corpo de Bombeiros não só como um trabalho, mas é realmente uma missão em que a gente tem que se dedicar diariamente, treinar diariamente, continuar estudando, para que a gente possa sempre estar evoluindo e levando o melhor atendimento possível para a população, que é quem precisa de nós. Homens e mulheres que desejam se tornar bombeiros e bombeiras, capitão, quais são os requisitos mínimos, as exigências, a idade, o que exclui ou não a pessoa participar desse processo? Hoje, o Corpo de Bombeiros integra a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, o candidato que tem interesse de servir no Corpo de Bombeiros, ele passa em concurso público para a Polícia Militar, ou como soldado, ou como oficial. Ele faz toda a formação dele, né, ou nas escolas dos soldados, ou na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. E com essa formação, ele já sai apto a exercer essa função de policial militar. E, posteriormente, surgindo a oportunidade dessa movimentação para o Corpo de Bombeiros, seja durante a formação ainda de soldado no período específico de curso, ou seja, após já ter servido no policiamento, assim como aconteceu comigo, né, surge a oportunidade de ser movimentado e trabalhar, então, no Corpo de Bombeiros. A idade é no ano em que se completa 18 anos, esses homens e mulheres que querem ter interesse de servir. E hoje eu não me recordo com exatidão, mas, salvo engano, até os 26 anos ainda é possível prestar esse concurso, que é o limite de idade. Aí outros requisitos mais específicos que também tem que cumprir com relação a condicionamento físico, passa por um teste de aptidão física, passa por um teste por um exame psicológico, psicotécnico, entrevistas, investigação social, tudo isso é uma seleção bem rigorosa para uma missão que, como tem que ser, né, para uma missão que é muito importante e de grande responsabilidade. Saber nadar também é um requisito que exclui? Saber nadar, a gente chama assim, tem que ter um mínimo de aquacidade, né? A pessoa não pode pular na água e afundar igual uma poita, tem que saber se virar ali. E durante a formação, nós trabalhamos em cima dessas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade com água, para que ela saia na formação ali, apta a trabalhar e realizar salvamentos aquáticos, terrestres, o que for necessário fazer. Capitão, além dessas habilidades técnicas, né, a gente falou de natação, de condicionamento físico, nas habilidades socioemocionais, por exemplo, coragem, humanidade, empatia, tudo isso também são requisitos que são desenvolvidos e necessários para atuar na área? Sem dúvida alguma. Coragem, tranquilidade, controle emocional, tudo isso é inerente ao bombeiro, né? Então, essa identificação desse perfil é feita durante as entrevistas, durante a fase do teste psicológico, exames psicotécnicos. Então, tem que ter. O medo sempre vai existir, né? Todos nós somos seres humanos e somos colocados e expostos a situações de risco, de perigo real, perigo de dano ou perigo de um impacto máximo da nossa vida, que é perder a vida, né? Então tem que ter uma tranquilidade, um controle para atuar nessas ocasiões e a coragem, com certeza, né? Não pode faltar. Não é a falta de medo em si, mas é o controle sobre ele para atuar nessas ocasiões. Capitão, acho que o mais comum quando a gente faz associação, né, ao bombeiro é a questão dos incêndios, né? E quem está em regiões litorâneas, por exemplo, é a questão dos mares, questão de afogamentos. Além desses dois pilares, né, resgate aquático, combate a incêndios, quais são os outros pilares que o Corpo de Bombeiros atua para ajudar na sociedade? É muito comum o pessoal associar a imagem de bombeiro a incêndios, principalmente, né? E às vezes as pessoas acham que a gente só faz isso, só atende ocorrências de incêndio. Mas é mais como um clínico geral, né? Tudo que é emergência, nós atendemos as demais áreas do salvamento. Salvamento em altura, então atividades em montanha, em trilhas, ocorrências de busca de pessoas perdidas,
incêndios florestais, incêndios estruturais na área urbana também. Fazemos a parte de prevenção e educação pública, né? E o APH é o atendimento pré-hospitalar. É muito comum em acidentes de trânsito também, o Corpo de Bombeiros ser acionado para efetuar salvamento. Pessoas presas nas ferragens, pessoas com problema de saúde, então a gente atua também nesses casos. Tudo que é relacionado à emergência no âmbito do Estado de São Paulo, o Corpo de Bombeiros é o coordenador dessas emergências. As pessoas que residem em condomínios, por exemplo, né, em prédios com grandes conglomerados, têm que ter o laudo dos bombeiros, né, que é o auto de vistoria, riscos com elevadores, por exemplo. Tudo isso está no meio urbano, mas a gente às vezes não tem noção que também faz parte da atribuição de vocês. Tudo isso. A parte preventiva, no que se refere à segurança contra incêndio, nós somos os responsáveis também pelas vistorias técnicas, né, vistorias e fiscalizações de edificações. Então, residências multifamiliares, prédios de escritórios, estabelecimentos comerciais em geral, supermercados, shoppings, enfim. Todos esses estabelecimentos, eles precisam ter um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. E eles precisam atender os requisitos mínimos de medidas de segurança contra o incêndio para que esse local esteja seguro e possa funcionar normalmente, né, com segurança. E nós, do Corpo de Bombeiros, somos os responsáveis por fazer esse controle, essa fiscalização, essas vistorias, a emissão desses autos de vistorias, análises de projetos. Essa é mais uma parte preventiva do Corpo de Bombeiros, que a gente não consegue medir, né, quantos prédios deixaram de pegar fogo por conta desse trabalho, porque realmente é imensurável, não há indicador para isso. Mas a gente tem a plena certeza e convicção de que faz toda a diferença e é uma grande porcentagem do nosso trabalho essa questão da prevenção. Neste 2 de julho, quinta-feira de 2026, nós estamos conversando com o capitão do Bombeiros aqui de Taubaté, o capitão Franco, para homenagear o Dia Nacional do Bombeiro Militar, mas também para prestar serviços aqui à população, esclarecendo as funções, o trabalho que eles realizam aqui na nossa sociedade. E muitas vezes a gente tem dúvida, por exemplo, capitão, entre o 192, né, que é o SAMU, o 93, que é o Corpo de Bombeiros. Tem alguma dica para a gente saber diferenciar, ou na hora da emergência ou da urgência a gente pode estar ligando para o canal errado? Tem sim, é uma dúvida comum da população e basicamente para a gente não errar na hora de ligar ali, é só pensar assim, a viatura do Corpo de Bombeiros, o nosso resgate, ele não é uma simples ambulância, apesar de ele ter lá uma identificação como ambulância, né, parece muito, leva-se uma vítima ali dentro na maca também, mas ela não é só isso, ela é uma viatura de salvamento. Então, quando nós somos acionados, geralmente quando tem uma pessoa que sofreu uma fratura, tem uma fratura exposta ou fratura fechada, um acidente de trânsito com pessoas presas nas ferragens, nós temos todos os equipamentos dentro dessa viatura também para atuar nesse tipo de ocorrência. E os bombeiros têm o equipamento de proteção individual, que são aquelas capas, aquelas calças mais robustas, né? Tanto para essas ocorrências quanto para atender incêndios também. Então, estou em dúvida se eu ligo para o SAMU ou para o bombeiro, a gente pode definir de forma geral assim, casos clínicos em que eu estou passando mal, estou sentindo uma tontura, eu não estou me sentindo bem, mas não aconteceu nada, eu só estou sentindo um mal-estar ali. Eu chamo o SAMU. O SAMU ele tem classes de ambulâncias, né? Tem uma viatura a básica, que tem lá dois agentes, tem a viatura avançada, que tem 3 agentes, sendo que um é médico, o outro é enfermeiro, mas para esses casos não precisa ser o resgate do Corpo de Bombeiros. É claro que a gente, recebendo essa solicitação, a gente não deixa de atender também. E nós somos muito integrados hoje com o SAMU, aqui na nossa região. Nós nos conversamos quando recebemos as ligações de emergência, seja pelo 192 ou 193, e nós sabemos, né, quem está com viatura empenhada, quem que está com viatura livre. E quando nós precisamos, não temos viatura disponível, nós já pedimos esse apoio para eles. Naquele exato momento, eles já conseguem despachar uma viatura para atender no lugar, e a gente faz essa cobertura, né, entre os órgãos para que a pessoa não fique sem atendimento. Mas se eu for escolher para ligar, quando eu quero escolher o serviço ou do SAMU ou do bombeiro, eu vou pensar assim, caso de fratura, de trauma, coisa grave, eu vou chamar o Corpo de Bombeiros. Casos clínicos em que eu estou passando mal, estou sentindo mal-estar,
desmaiando, eu vou chamar o SAMU. Capitão, as unidades que ficam próximo ao litoral, obviamente durante a alta temporada, né, que são os meses relacionados ao verão, a demanda aumenta, principalmente por resgate nas áreas banhadas pelo mar. Aqui no nosso caso, né, a gente também tem áreas de cachoeiras, né, tem alguns lagos. Em que momento do ano as ocorrências são mais frequentes, se existe esse período, e quais são esses tipos de ocorrências que são mais frequentes aqui na região de Taubaté? Aqui na região de Taubaté, que é uma característica diferente do litoral, apesar de nós termos as nossas águas internas, não é tão comum esse atendimento de ocorrências de afogamento por frequentar represas, frequentar rios. É claro que existe, né, esse uso desses bens naturais. Aqui a população no verão, nas épocas de calor, vão procurar se refrescar em rios, cachoeiras, em represas, mas como a demanda é muito diferente do litoral norte, em que realmente as praias elas ficam lotadas, as praias do litoral norte, de todo o litoral de São Paulo, elas são essa área de interesse de segurança pública pelos indicadores em que tem muita gente utilizando, muito risco de acidentes, de afogamento, e existe um grupamento de bombeiros específico para atender esse tipo de ocorrência, que é o grupamento de bombeiros marítimo, que cuida de toda a faixa litorânea do estado de São Paulo. E nós aqui, fazemos parte do 11º Grupamento de Bombeiros, que cuida do Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo. Nós pegamos essa parte da calçada para dentro do continente, digamos assim, né? Ocorrências mais comuns que nós temos, com grande incidência aqui na nossa região, é justamente agora entrando nessa época do período de estiagem, em que nós temos essa seca, incidência de altas temperaturas, matos muito secos, né? E esse ano ainda que tem a previsão aí dos meteorologistas de um El Niño muito ativo, nós nos preparamos, né, todo ano para atender muitas ocorrências de fogo em vegetação. Então é muito comum aqui na nossa região. Ocorrência relacionada a pessoas, acidentes, também nós temos aqui rodovias que passam na nossa região, né? Temos a rodovia, as maiores, aí, a Presidente Dutra, temos a Carvalho Pinto. Então, o tráfego de pessoas, aí, de veículos, ele é bem intenso nessa região, nas épocas de férias, de viagem. Então, todas as pessoas que utilizam essas rodovias se expõem a esses riscos e, eventualmente, pode acontecer algum acidente, e acontecem, né? E nós costumamos atender também bastante acidente de trânsito, é muito comum para nós aqui. E dos acidentes de trânsito que nós atendemos, seja em rodovias, seja em áreas dentro do município, cerca de 70% deles envolvendo motocicletas, né? Então, é o que é mais comum da gente atender aqui nessa nossa região. Capitão, em pleno 2026, né, a gente vive numa sociedade da informação onde as fake news são propagadas. Lá atrás a gente chamava de trotes, né, nos canais de atendimento para Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU. Os trotes ainda são uma realidade nos atendimentos de vocês hoje? Se tem uma porcentagem, né, dessas falsas comunicações, e como isso impacta o trabalho de vocês e como a população pode ajudar? Ainda existe, sim. A gente sempre orienta, aproveita esse espaço que nós temos com vocês, com a imprensa, para orientar a população com relação aos trotes. O trote, ele tira uma unidade de serviço que está em atendimento, que está de prontidão, pronta para atender alguém que está precisando, tira essa unidade de circulação para ir atender uma ocorrência fantasma que não existe, e aí, de repente, nesse momento, alguém precisa de ajuda do Corpo de Bombeiros e não vai receber a tempo porque o bombeiro está empenhado numa ocorrência de trote. Então, é algo muito grave. Nós orientamos para que os pais orientem as crianças, né? Criança hoje, tem muita criança que já tem celular, jovens com celulares, fácil acesso para fazer ligações. Monitorem as crianças, vejam, ensinem, eduquem, orientem, porque isso gera prejuízo real, né? Uma vida pode ser ceifada por conta de uma atitude simples dessa, que parece boba, né? Ligar, fazer um trote para o Corpo de Bombeiros, e de repente alguém ali pode estar nos últimos instantes de vida, poderia ter sido salvo, e infelizmente não foi salvo por conta disso. E quando for uma situação de emergência ou de urgência real, né? Quais são as dicas e orientações para quem está do outro lado ali do telefone
passar quais as informações devidas, como que ela deve se comportar, como é que ajuda o trabalho de vocês também? Primeira coisa é a pessoa manter a calma, para poder falar com tranquilidade no telefone, né? Às vezes ali na emoção do momento, o desespero toma conta, a pessoa não consegue falar direito, não consegue se comunicar e passar as informações que o nosso atendente pede e pergunta. Basicamente, o que a gente precisa saber, primeiro, é o que está acontecendo, qual é a ocorrência, é incêndio, é um ataque de inseto agressivo, é uma pessoa em risco, um animal, enfim. Depois, precisamos ter um endereço e um ponto de referência. A gente sempre pede um endereço e um ponto de referência, porque as ligações todas aqui dessa nossa região, elas caem em um centro de operações, que fica em São José dos Campos. A gente chama de COBOM, é o Centro de Operações de Bombeiro. E o atendente fica lá em São José dos Campos. Muitas vezes ele não conhece a região, a pessoa que está ligando lá de São Sebastião. E esse atendente de São José, às vezes, não conhece o local lá. Aí ele pede qual é o endereço, qual é o ponto de referência. E aí, com essas informações, no despacho de viatura, ele vai passar para a equipe que é do local, que é da cidade, que trabalha lá e conhece, vai passar as informações de endereço e vai falar, ó, o solicitante informou que é no local tal, na rua tal, próximo à padaria do Zezinho, que fica de frente com a igrejinha, tal. Aí o bombeiro que trabalha lá conhece, já sei onde é. E isso impacta no quê? No tempo-resposta, que o tempo que a gente vai levar para chegar naquela ocorrência. Então é isso, manter a calma, né, fala o que está acontecendo, passa o endereço completo e um ponto de referência para a gente. E nisso, o atendente que cadastra a ocorrência já está mandando essa viatura, essa ocorrência para o despacho. Ele pode continuar conversando com o atendente na linha, com o solicitante na linha, mas fique calmo, nesse momento já está despachando a viatura, ele não vai esperar desligar o telefone para aí sim despachar a viatura. Então fica tranquilo, continua passando as informações que o atendente foi perguntando, maiores detalhes, e essa viatura provavelmente já vai estar a caminho dessa ocorrência. Agora, falando em termos estruturais, capitão, como é que está dividida as unidades aqui em Taubaté, na nossa região, e também a zona de abrangência? Acho que é o 11º agrupamento que o senhor colocou para a gente. Isso, perfeito. Nós somos o 11º grupamento de bombeiros, cuida de todo o Vale do Paraíba e litoral norte de São Paulo. Ele é subdividido em 4 subgrupamentos. O primeiro subgrupamento pega a área de São José dos Campos e região. O segundo, Taubaté e região, que é Taubaté e mais 10 municípios. O terceiro pega Guaratinguetá e região, toda ali de Pinda até Bananal, todo o Vale Histórico. E o quarto subgrupamento pega o litoral norte inteiro, as 4 cidades. E divide a área com o grupamento de bombeiros marítimo, né? Que trabalha como os guarda-vidas lá. Esses 4 subgrupamentos são comandados por capitães. O grupamento todo é comandado por um tenente-coronel, é o tenente-coronel Cafalque hoje, que é o nosso comandante. E aqui no segundo subgrupamento, que eu sou o responsável, pega Taubaté como sede, Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, Tremembé, Caçapava, Jambeiro, São Luís do Paraitinga, Lagoinha, Redenção da Serra e Natividade da Serra. E para atender esses municípios, nós temos hoje 3 estações de bombeiro em Taubaté, uma em Campos do Jordão, uma em Caçapava e uma em São Luís do Paraitinga. E já estamos em tratativas com os outros municípios, alguns convênios já foram até publicados, Jambeiro, Natividade da Serra, Redenção da Serra, São Bento e Santo Antônio do Pinhal, nós estamos fazendo as tratativas para inaugurar nossas estações de bombeiros nesses municípios também. Então, o Corpo de Bombeiros ele está num plano de expansão para poder ocupar todas as cidades da nossa região. E aí a ideia é que o 11º Grupamento de Bombeiros seja o primeiro grupamento de bombeiros que vai estar ocupando todos os 39 municípios aqui da região. E a gente está falando num efetivo, um contingente de quantas pessoas envolvidas diretamente, capitão? No Vale todo, Litoral Norte todo, 500 bombeiros. 500 bombeiros. E no grupamento aqui, o segundo grupamento, mais ou menos? No segundo subgrupamento total, somos em 107. Só em Taubaté nós temos 73. Então, é para homenagear esses números, né, que a gente está colocando aqui, que por trás são pessoas que têm histórias como a do capitão
que de algum momento inspiradas ou não, mas fizeram da sua profissão, do seu ofício, um bem maior para toda a sociedade. Em nome de toda a equipe aqui da TV Câmara Taubaté, também do Legislativo aqui dentro da TV Câmara, a gente quer agradecer a presença do capitão, estender os votos e homenagens nessa profissão que é tão maior do que só uma profissão, né? E que precisa ser cada vez mais reconhecida, valorizada, e que vocês continuem fazendo o trabalho de vocês com tanta afinidade, com tanto respeito, e uma corporação e uma instituição que a gente gosta de receber aqui, porque a gente sabe que os resultados são positivos para a sociedade. Capitão, muito obrigado pela presença. Deixa uma mensagem aí para a população de Taubaté. Primeiro eu quero agradecer novamente essa homenagem, quero agradecer em meu nome e em nome também de todos os bombeiros. Eu posso dizer sem medo algum que todos estamos felizes, né, que nós temos essa comemoração dessa data. E a mensagem que eu deixo para a população é um apoio ao Corpo de Bombeiros, que tenham essa consciência de orientar as suas crianças, né, e mostrar a importância do Corpo de Bombeiros, a importância do serviço que nós prestamos, a educação pública que nós fazemos também, que é muito importante. As portas estão sempre muito abertas dos nossos quartéis. Venham visitar nossos quartéis, levem as crianças para tirar foto, para subir no caminhão. Esse contato com a sociedade, com a população, para nós é muito importante. E é isso, eu gostaria que todos soubessem que somos uma instituição compromissada com a vida, com a defesa da vida, do patrimônio, do meio ambiente, e que é uma extensão aí do bem da sociedade, né? Então, por isso que eu digo, estamos de portas abertas para receber quem tiver interesse de nos conhecer com mais detalhes e conhecer um pouco mais do nosso serviço, mostrar para as crianças e, quem sabe, incentivá-las aí a cultivar um sonho de um dia ser bombeiro. Com certeza, capitão, serão vários incentivos. Obrigado mais uma vez pela participação, parabéns pelo trabalho, até uma próxima oportunidade. Obrigado. Nós conversamos com o capitão Franco, daqui de Taubaté, né, representando a corporação nesse Dia Nacional de Homenagens ao Bombeiro Militar. Depois do intervalo, a gente vai conhecer a história da Igreja de Nossa Senhora das Graças, num recorte do Desbravando Taubaté, e tem informação importante para você. Você sabe o que é aposentadoria programada? A gerente regional do INSS vai te explicar com todos os detalhes. Então não sai daí que a gente volta já já. Pesquisas feitas pelo Serasa mostram que 6 em cada 10 brasileiros não guardam dinheiro para o futuro e dependem só do INSS, mas a maioria começa a planejar isso muito tarde. Então a gente confere agora as dicas e informações. Olá, sou Monique Marques Ribeiro Lute, gerente executiva do INSS no Vale do Paraíba. Hoje vou falar sobre a aposentadoria programada, que foi regulamentada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. A aposentadoria programada reúne condições de idade do segurado, assim como tempo de contribuição, diferente da antiga aposentadoria por tempo de contribuição e da aposentadoria de idade, que tinham requisitos diferentes. A aposentadoria programada é a aposentadoria vigente, de acordo com a nova Emenda Constitucional. O que precisa? Quais são os requisitos? Precisa em que o cidadão, o segurado, a mulher tenha contribuído por 15 anos com a Previdência Social e tenha atingido 62 anos de idade. Para o homem, que ele tenha contribuído por 20 anos e que tenha já 65 anos de idade. Para que isso aconteça, existe a carência de 180 meses. Que é os 15 anos, tá? Essa aposentadoria programada também teve o seu valor alterado, pois agora somamos todas as contribuições da vida do segurado e fazemos a média aritmética simples. Soma tudo e divide. E esse valor será a porcentagem de 60% para a sua aposentadoria. Nossa, Monique, eu nunca vou chegar a 100% do valor que eu tenho de contribuição, da média. Você pode chegar a 100%, porque a cada ano mais que você trabalhar, você aumenta 2% desse percentual, tá certo?
Então, hoje, a aposentadoria programada depende que a mulher tenha 62 anos de idade, 15 anos de contribuição. Homens, 65 anos de idade, 20 anos de contribuição. Qual vai ser o valor? Vai ser 60% da média aritmética de todas as contribuições. Para aumentar esse valor, é preciso que a cada ano a mais de contribuição, ele vai aumentando 2%. Você pode utilizar o aplicativo do INSS, meu.inss.gov.br, para fazer a simulação da sua aposentadoria. Ali vai aparecer se você cabe em alguma regra de transição, né, que foi imposta lá pela emenda constitucional, ou já não cabe mais a regra de transição. Caso tenha alguma dúvida, ou que você verifique que no seu cadastro de informações da Previdência Social, que é o CNIS, esteja faltando alguma data, alguma contribuição, e você tenha como comprovar com uma carteira de trabalho, com testemunhas, com olerites, com documentos que comprovem os anos que não aparecem no seu extrato, é preciso reunir todos esses documentos e incluir no sistema. Primeiramente, a hora que você estiver fazendo o seu requerimento pelo aplicativo meu.inss.gov.br, verificar se lá já constam todas as contribuições que você tenha. Não tem, você pode já colocar, indicar, digitalizar, né, tirar fotos dos documentos que comprovem. De qualquer maneira, caso restem dúvidas, as agências estão abertas das 7 da manhã às 13 da tarde para informações. Também é possível agendar o seu atendimento, se for um tema muito específico, para que seja protocolado na agência. O Mix da TV agradece muito a participação da gerente Monique Marques, trazendo todos os esclarecimentos para a população aqui de Taubaté. Assim encerramos o nosso primeiro giro de informações, mas fique conosco que no próximo bloco tem mais fatos e acontecimentos de Taubaté aqui no Mix Notícias. E você está gostando desta edição da quinta-feira, 2 de julho, aqui do Mix da TV? O programa que traz informação, entretenimento, cidadania e prestação de serviços? Além de acompanhar pelas plataformas, pelo canal aberto e fechado, você também pode dar a sua opinião, crítica e sugestão. Para isso, é só entrar em contato conosco. Através do nosso e-mail tvcamaratte@gmail.com você manda sua crítica, sugestão e a sua opinião sobre os nossos programas. Assiste ao vivo a nossa programação no youtube.com/tvc Taubaté. Além disso, você tem uma playlist completa de todos os programas da emissora e pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Também acompanha ao vivo a nossa programação no facebook.com/tvc Taubaté. Agora, se o seu jeito de se comunicar com a gente é através de texto, áudio ou vídeo, o melhor canal é o WhatsApp. O nosso DDD é o 12 e o número é 3625-9525. E a Câmara de Taubaté também está presente em outras redes sociais e você pode fazer o seu contato no @Câmara Taubaté. Você se conecta com a gente no Instagram, no TikTok e também no X, o antigo Twitter. Agora, se você quiser receber as notícias atualizadas em tempo real de tudo que acontece no Legislativo taubateano, pode fazer a sua inscrição no nosso canal do WhatsApp. Para isso, basta acessar bit.ly/CMT no Zap. Agora é hora de shorts aqui no Mix da TV, conteúdos rápidos com os temas em destaques da nossa programação. No Desbravando, o Padre Fred contou pra gente a história da igreja de Nossa Senhora das Graças, na vila mais famosa que leva o nome da santa aqui em Taubaté. É o que a gente acompanha agora nos shorts da TV. Não
tem como a gente falar do bairro sem contar a história, logicamente, da igreja que leva o nome do bairro, que faz todo o desenvolvimento do bairro a partir das histórias dela. A gente conversa agora com o Padre Fred Ribeiro. Lembrando que a gente já conversou com o Padre em outros programas. Padre, muito obrigado por o senhor receber novamente a nossa equipe para bater um papo, contar as histórias aqui. Eu que agradeço. Quando a gente está falando de Vila das Graças, a gente está falando de um local que basicamente nasce da influência da igreja, né? Lá era uma chácara do bispo. Ali era a chácara do bispo, e por causa da juta, o bispo da época, Dom Epaminondas, resolveu fazer um loteamento. Então ele convocou Monsenhor Brandão, Monsenhor Ascânio Brandão, que era secretário dele, e o senhor Amora, que agora morreu, mas os filhos dele moram ainda no bairro, para fazer o loteamento, o planejamento, com tudo aquilo que era de técnico para se vender os lotes, bem facilitado para as pessoas mais pobres, mais simples. E aí, então, fizeram no meio do bairro lá uma capela. E ali, então, o bairro foi crescendo em volta da igreja, e aí fizeram uma igreja maior, que é a atual, que hoje é pequena, e que foi depois transformada em paróquia em 1948 e recebeu o nome de Santíssima Trindade. Era gosto do bispo da época, Dom Francisco Borja do Amaral. E a igrejinha, que era consagrada a Nossa Senhora das Graças, ficou sendo a matriz. Então, paróquia Santíssima Trindade, matriz Nossa Senhora das Graças, que é a igreja hoje. E quando ela foi feita paróquia, foi nomeado o padre Florencio Rodrigues, que é famoso, ele tinha um palacete. Logo em seguida veio o padre José Luiz Pereira Ribeiro, recém-ordenado, um pindense, e que foi daí o grande pároco amado, respeitado, que fez a obra da igreja, toda a questão administrativa, pastoral, paroquial. E o grande ponto que a paróquia Santíssima Trindade tem é aqui do lado da matriz, tem um grande prédio que é o Cine Paroquial. Era um cinema onde ele mandava passar os filmes para os paroquianos, filmes religiosos, e anexo foi feito um grande centro de salas de aula, salão, que era a catequese. Aquilo depois virou a escola paroquial, muito brilhante, muito dinâmica. O padre tinha muito contato com as autoridades políticas, então vivia vindo o governador, vinha os deputados, e todos influenciavam, ajudavam. E todo mundo do bairro, todo mundo estudou escola grátis. Recentemente a gente resolveu restaurar a escola, não para ser escola, porque não é função, eu diria, da igreja. A igreja já teve o seu tempo de fazer escola. Então hoje nós estamos tentando fazer aqui, um centro de recreação. Quer dizer, as pessoas casam aqui na matriz e fazem a festa do casamento lá. Mas entre Padre Zé Luiz e eu, aconteceram vários outros padres que são até padres famosos. Como é que foram esses 7 anos lá na comunidade? Como que era o envolvimento das pessoas no bairro? Maravilhoso, um povo solícito, um povo caridoso, um povo bom. Agora, um detalhe que eu vou falar, e não é ofensivo, que eu falo com o maior carinho e respeito, mas é uma paróquia, uma comunidade de velhos, de pessoas de idade. Eu não sei os jovens para onde é que foram, e agora está começando a reverter, porque estão chegando os prédios, a gente começa a ver, vamos dizer assim, alguns espigões, tem já 2 ou 3 ou 4. Então, famílias novas, casais novos estão chegando, mas a vida da paróquia é em cima de pessoas de idade. Quais são as atividades ou eventos que a igreja realiza ao longo do ano que une esses moradores e também gera esse movimento no bairro? Primeiro, nós temos a festa da Santíssima Trindade, depois do Corpus Christi. São 7 dias de festa muito bonita, mas a grande festa mesmo é Nossa Senhora das Graças em setembro,
que quando a gente comemora a medalha milagrosa. Nossa Senhora das Graças apareceu lá na França e mandou fazer medalha milagrosa com as duas mãozinhas dela. Então faz-se a novena, mas o dia da medalha milagrosa é dia 27 de setembro. Qual mensagem o senhor gostaria de deixar para os moradores do bairro, para esses novos moradores e para todo mundo que fez ou faz parte da sua história? Bom, a minha mensagem é a seguinte: eu estou de passagem, porque eu tive um AVC e eu queria que vocês fossem muito solícitos, muito abertos ao Padre Novo que vem, chama-se Padre Tomás, e que fossem assim solidários com ele e tão participantes com ele como foram comigo. Para mim, a grande ideia de Nossa Senhora das Graças é a graça de ter sido pároco daquele povo maravilhoso. Que eles continuassem sendo essa família bonita que um dia Padre Zé Luiz plantou. A história da Igreja de Nossa Senhora das Graças se confunde com a vida da comunidade da vila que leva o nome da santa. Preservar essa memória é reconhecer a importância da fé e do trabalho pastoral na construção dos vínculos comunitários. Se você quiser conhecer essa história na íntegra, é só assistir o episódio completo que está disponível no nosso canal do YouTube. A seguir aqui no Mix da TV, você vai ver um short do Você Entrevista sobre a campanha Julho Amarelo. E tem notícias sobre pets. Taubaté lança portal para incentivar a adoção de cães e gatos. Os detalhes eu te conto a seguir. Não saia daí, que a gente volta já já com o terceiro e último bloco. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Mix da TV desta quinta-feira, 2 de julho de 2026, aqui na tela da programação da TV Câmara. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e também pela sua participação. A gente segue o Mix aqui com o nosso segundo giro, com as informações e destaques de tudo que acontece em Taubaté na nossa região. Então vamos para o nosso Mix de Notícias. Essa semana foi lançado um portal para incentivar a adoção responsável de cães e gatos resgatados em Taubaté. Quem chega aqui no Mix trazendo todas as informações é a estagiária Giovana Borghesani. Nesta semana foi lançado o Taubapet, uma nova plataforma digital criada para dar mais visibilidade aos animais abrigados no Centro de Controle de Zoonoses e incentivar a adoção responsável. Pelo portal, a população poderá conhecer os cães e gatos disponíveis para a adoção, com fotos e informações sobre cada animalzinho. A proposta é facilitar o encontro entre pets resgatados e futuros tutores, aumentando as chances deles encontrarem um novo lar. Além da área de adoção, o Taubapet também reúne informações sobre serviços oferecidos pela cidade, como castração, microchipagem, vacinação antirrábica, clínica veterinária pública, SamuPet e os espaços de lazer destinados aos animais. Antes de adotar, é importante que os interessados avaliem o compromisso de oferecer cuidados, alimentação, acompanhamento veterinário e carinho ao animal durante toda a vida. Além de ganhar um novo companheiro, a adoção responsável também contribui para reduzir o abandono e fortalecer a proteção animal. Giovana, muito obrigado por suas informações. E acompanhe mais notícias de Taubaté e da nossa região na programação da TV Câmara Taubaté pelas manhãs. Tem um Boletim Câmara,
Na parte da tarde, você acompanha os destaques no Mix da TV. Este foi o nosso Mix de Notícias de hoje. Bora com o nosso último short, conteúdos rápidos com o melhor da nossa programação. Julho Amarelo é o mês de conscientização sobre as hepatites virais. A doutora Luísa Segrégio, hepatologista, esteve no programa Você Entrevista e trouxe dicas importantes sobre a campanha. Vamos ver. O Julho Amarelo é um mês dedicado à luta contra as hepatites virais. E ele tem como objetivo conscientizar toda a população em relação tanto às medidas para diagnóstico precoce quanto também para o tratamento das hepatites virais. O julho, na verdade, é aquele mês para focar isso, para que realmente a gente corra atrás, busque mais os pacientes, faça aquela busca ativa, mas isso ocorre durante todo o ano. Quando a gente fala em hepatite, é importante saber que nós temos as hepatites, é uma inflamação do fígado, né? Ela pode ser tanto viral, quanto por medicamentos, pelo álcool, autoimune. Quando a gente fala em hepatites virais, elas estão representadas pelas hepatites A, B, C, D e E. Então são 5 as virais mais importantes, né? As mais comuns aqui no nosso meio são as hepatites A, B e C, né? A D é mais comum na região amazônica e a E não é muito comum no nosso meio, é mais comum em outros países. A hepatite A, a transmissão dela é sobretudo fecal-oral, então ela vem por água, alimentos contaminados e ela ocorre sobretudo em regiões com condições sanitárias precárias, né? A hepatite B e C, elas guardam algumas semelhanças na forma de transmissão. Na verdade, a B é principalmente sexual, a C não é tão comum a forma sexual, mas as duas, B e C, elas podem ocorrer também através de sangue contaminado. Então, acontece, por exemplo, pacientes que usam, compartilham agulhas, seringas, aparelhos de barbear, por exemplo, escova de dente, alicates de unha, é a forma de transmissão. A B, ela também pode transmitir, a gente fala que é uma transmissão vertical, da mãe para o filho, durante a gestação. Então, assim, são algumas formas. E antigamente era comum a B e C através também da transfusão de sangue. E isso antes de 93, porque os bancos de sangue não tinham tanto triagem quanto hoje existe, tanto rigor, né? Então, assim, de forma geral, essas mais importantes no nosso meio é isso. A é aguda, água e alimento, as outras ou sexual ou através de sangue e sangue contaminado, de uma forma geral. Não, na verdade não, isso é um medo que é muito comum pela população, mas não. É através realmente da relação sexual, ainda mais quando com múltiplos parceiros e sem o uso de preservativos. Porque você sentou no banheiro público, não vai pegar, assim como as pessoas têm dúvida também do beijo. Ah, eu vou beijar a pessoa, eu vou pegar a hepatite? Não, não vai pegar. A não ser que a pessoa esteja com uma lesão na boca e você também esteja com uma lesão na boca. Aí sim pode pelo contato ali da secreção, mas pela saliva em si, não. Em relação à prevenção para hepatite A e hepatite B, existe vacinação. Hoje a vacinação para hepatite A ela já faz parte do calendário de vacinação infantil. A B, ela também faz parte do calendário e qualquer adulto que não tenha sido vacinado, ele ganha a vacinação pelo SUS. Então, de qualquer forma, a maneira mais importante que a gente tem é através da vacinação. Só que é lógico que nós temos outras formas. Então, por exemplo, a gente tem a lavagem correta das mãos, sobretudo após as idas ao banheiro, Também a lavagem adequada dos alimentos, sobretudo crus, frutas, legumes, verduras. O uso de preservativos é importante também.
também, né? Para mulheres, a gente sempre reforça muito isso, sempre levar o teu alicate, não ficar usando alicates do outro lugar. Então vá na manicure, leva, não compartilhar escova de dente, é uma coisa absurda, mas que a gente ainda vê muito, pessoas que pegam por escova de dente ou ainda por usar aparelho de barbear. Então essas medidas são importantes para a prevenção. Na verdade, assim, né, como eu disse, a hepatite A, ela está muito relacionada a áreas em que o saneamento básico é precário. Então, algumas regiões com saneamento básico precário é mais comum. Fator de risco para as hepatites B e C. Então, é mais pessoas com múltiplos parceiros sexuais, né, profissionais da área, né, do sexo, também é mais comum ter. São esses os principais fatores de risco, assim, que a gente fala. O Julho Amarelo é uma campanha nacional brasileira instituída pela Lei 13.802 de 2019, dedicada à conscientização, prevenção, diagnóstico e tratamento das hepatites virais. O mês foi escolhido para coincidir com o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, celebrado em 28 de julho pela Organização Mundial da Saúde. A campanha foca no alerta para doenças silenciosas que atacam o fígado. Mais informações e detalhes do programa estão na nossa playlist do YouTube, youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do programa Você Entrevista. Este é o Mix da TV, informação, cidadania e serviço para você nas tardes da TV Câmara Taubaté. Esta foi mais uma edição inédita e no programa de hoje você viu que a Prefeitura irá rescindir o contrato com a Santa Casa de Chavantes na administração do HMUT. No quadro Hora do Papo, conversamos sobre o Dia Nacional do Bombeiro Militar com o Capitão Franco. O Mix de Notícias trouxe informações e destaques como aposentadoria programada, com informações e dicas da gerente regional do INSS, Monique Marques. E acompanhamos também o short do Desbravando Taubaté, falando sobre o bairro Vila Nossa Senhora das Graças. A gente volta a se encontrar amanhã, sexta-feira. Vamos falar sobre o Dia da Capoeira. E também a gente vai trazer outros destaques e informações para você aqui em Taubaté. Continue acompanhando a nossa programação e também os nossos conteúdos nas plataformas digitais da TV Câmara Taubaté. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.